Olá pessoal, então retomando aqui a nossa segunda parte da exposição, voltada para a problemática da política dos algoritmos, né? Se em Harari nós apresentamos na primeira parte a política computacional, agora nós vamos apresentar a política dos algoritmos, instituições e as transformações da vida social, que é o título do livro que eu apresentarei. Então, este livro publicado pela Albur em 2025. Ele tem uma particularidade que ele foi primeiro um livro publicado em 2023 pela Universidade, pela Oxford University Press. Então, primeiro foi publicado na gringa, como diz o ditado, né? E tem a segunda particularidade que ele é um livro elaborado, um livro importante, com a primeira sistematização por brazucas, né? Três colegas pesquisadores, professores brasileiros. Um da Universidade de Goiás e dois da Universidade de Minas Gerais, da UFMG. Então, são três autores, é um livro escrito a seis mãos. Ricardo F. Mendonça, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas e pesquisador do CNPq. Integra nacionalmente o Instituto de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital. Tem uma atuação na Austrália. Ele trabalha ele é pesquisador associado do Centro para a Democracia Deliberativa e Governança Global da Universidade de Canberra, na Austrália. Graduou-se em Comunicação na UFMG em 2003 e concluiu o doutorado em 2009, também em Comunicação Social, pela mesma instituição. Fernando Filgueiras é professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás e do doutorado profissional em Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração, ENAP, além de pesquisador do CNPq. Participa do Comitê da Secretaria-Geral de Informação, Inovação e Avaliação de Políticas Educacionais do Ministério da Educação. E também, como o Ricardo, o Fernando tem uma presença também em parcerias internacionais. Tem uma atuação na Indiana University e no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do Qualy-Gov brasileiro. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2002 e concluiu em 2003 o mestrado em Ciência Política pela UFMG. É doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ, o famoso IUPERJ. E o último, Vigílio Almeida, que é o professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Um professor com mais maturidade, tempo de estrada, digamos assim. É professor associado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard e pesquisador do CNPq. Graduou-se em Engenharia Elétrica em 1973 e obteve seu mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e o doutorado em 1987 pela Vanderbilt University nos Estados Unidos no mesmo ano. É membro da Academia Brasileira de Ciências e também da US National Academy of Engineering e The World Academy of Science. Então, veja, são nomes com uma densidade importante como pesquisadores, né? A particularidade é que aqui, e é muito lendo o mini currículo, rapidamente a bios apresentado no livro sobre os autores, a própria composição aqui transdisciplinar, né, dos autores, que você tem a engenharia e ciências humanas, são provas concretas, né, das seis mãos que transitam entre
que os autores aqui defendem como ideia de uma construção epistemológica de engenharia social, né? Eles são engenheiros sociais, que é uma relação entre a política da computação e as ciências humanas, ou especialmente em ciências sociais, um destaque para as políticas, a ciência política, ou também para a área de políticas públicas, né? Então, essa é uma particularidade interessante desta proposição. E também, o que também eu diria que demonstra os avanços e a vanguarda da, da ciência brasileira e dos cientistas em relação a esse tema que só aparece muitas vezes, né, quando discute inteligência artificial, algoritmo, coisa de pesquisadores americanos, chineses, indianos, especialmente, né? Então, no caso o Kohlberg, né, que dá aula em Viena, que também é um autor que nós já discutimos na disciplina Teorias Contemporâneas da Cultura, né, o ano passado, em 2025, também publicado pela UBUR, né, sobre a questão da ética e inteligência artificial. Então, feita essa apresentação, vamos à conversa do livro. Eu vou rapidamente falar na introdução, né, do que apresenta o livro, o que eu destacaria, digamos, na minha leitura. Vocês podem destacar outros pontos de vista ou questões que, porventura, a leitura de vocês tenha possibilitado, tá? Então, uma questão muito inicial, digamos assim, que os autores dizem na introdução, que é muito interessante do ponto de vista metodológico. Acho que ele dá até um caminho para a gente pensar como pensar uma pesquisa que se transforma em livro ou mesmo em artigo, né? Claro, eles começam com uma orientação que é muito tradicional para quem faz pesquisa científica, que é começar com uma pergunta. E a pergunta que eles fazem é o seguinte: e se os algoritmos fossem concebidos como instituições? Essa pergunta é muito interessante porque, em geral, e eu vou falar isso daqui a pouco, né, nós temos uma outra, especialmente nas ciências sociais e na ciência política, e nas políticas públicas em especial, ou mesmo na administração, define instituição em outro modelo. Então, a pergunta: e se os algoritmos fossem concebidos como instituições? Essa é a pergunta inicial que os autores se fazem e vão tentar responder nos capítulos que eu escolhi aqui para vocês. Um destaque também importante dizer que, como eu disse, o perfil dos professores é um perfil transdisciplinar. Na introdução ele diz que este é um livro multidisciplinar, porque ele envolve ciência política, políticas públicas, comunicação, computação, né, a sociologia, eu diria até que a própria antropologia dos algoritmos. Isso não está no livro, mas eu acho que indica um diálogo multidisciplinar nesse aspecto. Eu diria que é um diálogo transdisciplinar, né? E por quê? Porque, para responder à pergunta inicial, se os algoritmos fossem concebidos como instituição, eles partem do pressuposto de que os algoritmos não apenas mudam, digamos, instituições, sobretudo as existentes, né, as instituições do Estado, do mundo de organização da economia, da política, do setor burocrático da sociedade, né, como, por exemplo, o judiciário, enfim. Mas não só mudam essas instituições existentes, mas também elas podem ser vistos eles mesmos como instituições, né? Quer dizer, em outros termos, os algoritmos podem ser vistos como instituições porque eles não só mudam hábitos, comportamentos, mudam as instituições, mas eles mesmos podem ser vistos como instituições. E por quê? Porque ele diz, primeiro, porque os algoritmos estabelecem contexto de interação social, portanto tem uma relação entre
as tecnologias, né? E os dados e das condutas algorítmicas do ponto de vista tecnológicos, que nós interagimos, e ao mesmo tempo cria regras. Os algoritmos criam regras, né? Então, eles são normativos também. E obviamente que essa interação e esse estabelecimento de contexto, né, no qual essa interação se dá, e também à medida que também os algoritmos fornecem e estabelecem regras, eles vão influenciar os comportamentos, né, individuais e coletivos da sociedade. Então, essa é a primeira, digamos, questão que eu gostaria de colocar como entendimento para a problemática dos capítulos que nós escolhemos aqui para discutir hoje, que é o primeiro e o sexto capítulo, né, do livro. Então, nessa pergunta que nós destacamos, né, pelos autores na introdução, eles também se fazem e levantam outras questões. Então, se os algoritmos também são instituições, então o que significa pensar algoritmos como instituição? Por que nós fazemos essa reflexão de transformar o algoritmo num elemento epistêmico, digamos assim? E ao mesmo tempo, com uma dimensão mais política, digamos assim, como os algoritmos, os processos algoritmos afetam, né, o impacto das instituições tradicionais que eu citei no início da exposição. Então, pensando lá com Harari há pouco, e também com Bembe, sobretudo, né, mas sobretudo com Harari, aqui, se os algoritmos, voltando, são instituições, então significa dizer que, lá como Harari, eles também são agentes autônomos. E se são agentes autônomos, não podemos pensar os algoritmos meramente como ferramentas, e sobretudo como ferramentas neutras, né? Que é uma grande herança da área de ciência e tecnologia e de uma ciência positivista, que é pensar a tecnologia e as ferramentas tecnológicas como dimensões neutras. E não são neutras pelaquela pergunta, pelas questões que eu abordei há pouco. Primeiro, porque eles criam contextos de interação, né? Sobretudo para a ação humana, que nós estamos falando da ação humana, que podem, nessa criação de contextos, né, de interação humanos, pode, na realidade, diz os autores, levar ou induzir os humanos a um comportamento de restrição ou de repressão, como nós falamos há pouco em relação a IA e no sistema totalitário, por exemplo. Quer dizer, se eu restringo o comportamento coletivo, né, da sociedade, mesmo individual, nós vamos ter consequências societárias muito fortes, ou civilizatórias, né? Então, se eles criam contextos para a ação humana, significa dizer que eles podem induzir ou restringir ou ampliar o comportamento e desta forma impactando coletivamente a sociedade. O exemplo que nós vamos falar daqui a pouco no capítulo é a forma de organização, por exemplo, da Uber, né? Que ele denomina de algoritmos de gestão. Ou os algoritmos de recomendação, como por exemplo YouTube, o streaming, Netflix, e os outros todos, HBO, enfim. O MUBI, por mais alternativo que seja, mas também induz, não na mesma proporção como o algoritmo nos induz a assistir, né, as suas produções, como o Netflix, que é um dos mais vistos, mas também indica recomendação. Então, os algoritmos de gestão, que seriam esses algoritmos
mesmo de compartilhamento, vamos falar daqui a pouco, mas o Uber e outros, e de recomendação, que são aqueles que vão moldando, né, e alterando criando e moldando comportamentos de consumo e de hábitos na atualidade. Bom, obviamente também que, como consequências coletivas, os algoritmos podem trazer excelentes ganhos para benefícios sociais, né? Basta dizer o que significa nós comprarmos, por mais problemático que seja a amazonização da vida social e a uberização, mas veja o impacto disso se deu do ponto de vista da quebra de certos monopólios, né? Embora paradoxalmente a Amazon também seja um monopólio, mas o acesso ao livro, né, que vem acompanhada com a questão também que nós vamos falar mais daqui a pouco, que é o ambiente, né, das affordances, quer dizer, o modelo indicativo de ambiente do digital, né, de um aplicativo que nos induz a uma utilidade e ao mesmo tempo a uma dimensão de identificação com esse ambiente, né? Ele acaba sendo, de alguma maneira, ele é preditivo em relação aos nossos comportamentos, quer dizer, quando um aplicativo, mesmo quando abrimos um site e aquilo vai nos indicando links, né, e conexão e navegação, essa é a dimensão de affordance, né, quer dizer, que esse ambiente vai criando como indicativo e preditivo para os meus gostos, para os meus hábitos, né, para os meus hábitos, perdão. Bom, mas por um lado ele traz benefícios e ao mesmo tempo problemas, né? Como eu disse, ele aumenta recursos, né, e benefícios em grande escala, por exemplo, do consumo, e, portanto, um gerenciamento em escala de extrema complexidade, né? Imaginar o que significa, ao mesmo tempo, da facilidade de pegar um Uber, ao mesmo tempo, você imagina o ponto de vista do gerenciamento disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é acompanhado, como a gente viu no Harari, Bembe, né, na cantilena de todos os pensadores sobre a questão, especialmente dos algoritmos e da IA, que é os vieses que eles reproduzem também, né? E isso tem consequências muito claras para, por exemplo, a discriminação e aumento das desigualdades sociais, sobretudo em relação à questão do crédito. E o que significa dizer que são violadores de direitos. Então você tem um problema aí de direitos humanos, digamos, ocasionado pelos novos estabelecimentos de como os algoritmos vão instituindo, né, e criando regras, comportamentos, e instituindo e criando contextos, né? Bom, ele diz que, na realidade, embora estejamos falando aqui de institucionalismo algoritmo, mas essa discussão não é nova. Em 2014, ele não volta a isso. Se alguém puder ir atrás desses autores, como não era o foco agora, eu não fui, procurei notas no livro, etc., mais aprofundado indicações. São dois, um é Felipe Napoli, 2014, que havia sugerido a ideia do institucionalismo para analisar mais aí as mudanças na mídia, quer dizer, como é que a mídia vai criando uma espécie de institucionalização da vida social, da mesma forma que os algoritmos vai criando contexto de interação e moldando comportamentos e também estabelecendo regras. Mas foi Lessig, o segundo autor, que deu, digamos assim, para ele, que chama de uma espécie de uma base de sustentação implícita na concepção do algoritmo, que é a ideia de que código é lei, né? Então, se os algoritmos funcionam por códigos, né, então ele é uma lei que estabelece regras e que nós, na vida social, vamos seguindo, né? Como é que esses algoritmos vão estar nessa regra e a gente vai estabelecendo.
Então, se nós voltarmos ao aplicativo, qualquer que seja ele, nós vamos ver o jogo de regras, de indicações que aquele código vai nos indicando. Por exemplo, se em relação a um cadastro ou não, por exemplo, a concordância com as regras, que em geral nós não lemos, né? Então, e ao mesmo tempo o livro, não é o nosso foco aqui, mas há toda uma área na ciência política e especialmente na área de políticas públicas, esse livro sobre a discussão do institucionalismo algorítmico, ele também está vinculado a uma discussão, segundo os autores da introdução, a um que eles chamam de um novo institucionalismo. Então é uma regra aí de área que aqui não cabe o nosso enfoque. Tá? Então, quem tiver interesse do neoinstitucionalismo e tem interesse mais em entender a ciência política, esse digamos, uma demonstração de como a área tem andado ampliando, digamos assim, a sua empiria, os seus corpos de preocupação, que não só política pública das instituições tradicionais, né, mas se voltando para a vida dos algoritmos. Então, nesse sentido, é um livro, eu recomendo bem. Não é uma leitura, digamos, muito. Ela não é difícil, mas eu acho que é uma leitura um pouco esotérica, porque ela exige uma dimensão mais técnica, né? E ao mesmo tempo, técnica no sentido não só do código, do entendimento do que são os algoritmos, etc., mas no sentido de que também é uma discussão diária, né, do novo institucionalismo. Portanto, às vezes é necessário fazermos esse solo, digamos assim, de entendimento do que os autores estão querendo, de onde estão partindo para construir os argumentos, né? E eu separei, eu considero, vocês podem ir para outros capítulos, mas eu nas 3 partes que constituem o livro, né, eu escolhi na parte 1 o capítulo 1, que é, além dessa introdução que eu falei para vocês, que é aí onde você tem os algoritmos como instituições, portanto é a dimensão mais analítica, digamos assim, do argumento dos autores, né, quer dizer, o que eles têm como construção, digamos assim, desse novo institucionalismo algorítmico. Então, eu diria que é a parte, digamos, mais analítica, digamos assim, né, além das teorias institucionais, embora irei me deter mais nas primeiras formulações, que são, digamos, o solo mais epistemológico desse institucionalismo algorítmico, que é a hipótese e a tentativa de resposta da pergunta que os autores se fazem na introdução. Tá? E, além disso, eu destaco o capítulo 6 da parte 3, que é sobre a questão da democratização dos algoritmos, e ao mesmo tempo uma espécie de agenda de questões ou de pesquisa, né? As outras partes também são interessantes, mas acabei que, como é um curso, né, esse livro podia dar em 2 ou 3 sessões, mas não era o objetivo principal, embora, para lembrar que é bom a gente retomar isso, a disciplina Cultura, Comunicação na Cidade Contemporânea. Então aqui nós estamos o tempo inteiro entre os impactos comunicacionais, né, e a questão da cultura e vice-versa. Quer dizer, então, a institucionalidade algorítmica, o que é que ela impacta do ponto de vista da cultura e da comunicação, né? Então nós estamos falando de regimes, novos regimes de comunicação, novos regimes de linguagem, que estão impactando a sociedade e a cultura especialmente, porque não há cultura sem linguagem, né? Então, esse capítulo seria mais voltado para a democratização dos algoritmos. Então, é por aí que eu vou passar, priorizando, obviamente, mais
o primeiro capítulo, tá? Que é essa base mais epistemológica, digamos assim. Então, espero que a gente faça um diálogo aí com a paciência necessária, digamos assim, que um livro como esse nos induz e coloca como necessidade de uma certa paciência, digamos assim. Então, esse capítulo, algoritmos como instituições, ele começa constatando, né, que o jogo, digamos assim, do impacto institucional que está moldando os comportamentos, ao mesmo tempo indicando novos códigos, né, código como lei, código como fundamento preditivo para as ações humanas, a partir das novas configurações urbanas, citadinas, né? E eu achei isso muito interessante, porque ele começa exatamente como um exemplo dessa constituição, de que os algoritmos são instituições que criam, né? Criam contextos e indicam novas regras. Eles começam exatamente com a problemática da Uber. Quer dizer, a primeira definição para eles construir a tese de que algoritmos são instituições é a definição que eles fazem em relação às questões dos algoritmos. Eles, primeiro, algoritmos são regras ou são conjuntos de regras. Podem ser formais e informais, né? Que criam um contexto de interação, induzindo ou restringindo comportamentos com consequências coletivas. Então, os algoritmos são conjuntos de regras. Ele vai até dizer lá na frente que podem ser regras que indicam, né, scripts ou caminhos, etc., para a resolução de problemas. Né? Ao mesmo tempo, ele vai indicar códigos, né, e desvendados e entendidos para a resolução de problemáticas da vida social, ou de questões matemáticas profundas e complexas, ou de combinações, de criações de novos contextos, mas que, se são conjunto de regras formais e informais, o importante é que ele cria um contexto, né? Contexto de interação, para lembrar as palavras iniciais que nós começamos aqui hoje. Então, a Uber, como exemplo, eu acho isso muito interessante, porque, veja, se são um conjunto de regras formais e informais, né, que cria o contexto de interação, induzindo ou restringindo, né, esse comportamento de quem usa os algoritmos com consequências individuais e coletivas, a Uber é exatamente isso. Que diz eles, os autores, a Uber não apenas conecta motoristas e passageiros, mas impõe regras a partir do quê? Do preço, da localização, do tempo, né? E especialmente as rotas na cidade. Quer dizer, olha o impacto disso do ponto de vista institucional. O que significa seguir o algoritmo da Uber e o que isso indica a nossa relação de interação, por exemplo, com a cidade ou os contextos da cidade mediada pelo transporte de Uber, né? Então, e claro que isso não só para o passageiro, mas também para o motorista e as motoristas, já que são poucas também. E ao mesmo tempo é um elemento de avaliação, né? Avaliação e vigilância permanente. Então, dentro daquela ideia de que o algoritmo tem uma dimensão autônoma e, portanto, é um agente não humano, ele também é avaliador da nossa conduta. Na Uber é isso, nós avaliamos e somos avaliados, né? E
e essa conduta muitas vezes opaca, né, por falta de transparência ou de accountability, né, quer dizer, uma certa ética da transparência das informações, vai impondo regras. Então, quem é usuário de Uber sabe muito bem o que significa isso. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar do ponto de vista coletivo, né, de ganho, um certo ganho civilizatório, pense isso do ponto de vista do impacto do trânsito, não sei, eles não citam dados aqui, pelo menos no capítulo, mas a gente pode, certamente tem pesquisa nesse sentido, o que significou ah, do tempo da uberização para cá das cidades, o impacto, por exemplo, de acidentes de trânsito de motoristas alcoolizados, por exemplo, né? Então a Uber traz esse dado de uma certa civilização, uma certa civilização, ou de uma certa, o termo não é civilização exatamente, é de uma certa, de um certo letramento para o trânsito, né? E, portanto, um novo dado civilizatório de comportamento em relação ao uso do carro individual, particular, etc. E também a relação com a cidade. Ao mesmo tempo, que contexto é esse no qual a minha cidade é resultado de uma rota pré-estabelecida, né? É óbvio que os agentes humanos, nós todos, né, portanto as máquinas não triviais, nós também fazemos nossas rotas, né? Nossos caminhos, nossas vias, por vezes muito repetitivas. Mas cada caminhada, mesmo que seja para um lugar, elas são, elas são dadas a surpresas, né? Elas não são tão lineares e nem tão seguras para a resolução e o objetivo final que o algoritmo prediz e ele determina, né? Então é óbvio que no transporte de Uber, por mais que tenha rotas, ele também pode alucinar, ele pode errar. Ele pode ser programado, como sabemos, para locais com menos trânsito, né? Uma rota que gaste menos combustível para o motorista, enfim. Então tem esse conjunto de regras que faz com que os algoritmos se constituam em instituições, né? Então, a primeira ideia é essa. Então, dizem os autores, os algoritmos mudam instituições existentes e criam novas regras. Então, no caso aqui da Uber, a gente pode, que é um exemplo interessante, eu vou só destacar rapidamente aqui no texto, né? Eu vou pular aqui a definir, mas quem não leu, eu sugiro que leia a definição do que ele está chamando aqui de algoritmo. Eu fiz aqui uma síntese muito rápida em relação a isso. Mas eu vou ler a passagem aqui do tipo de algoritmo que ele se refere um algoritmo que organiza a vida do trânsito, né, a partir da uberização das cidades. Ele diz assim: os algoritmos de hoje alocam, otimizam e aferem o trabalho de uma ampla e diversificada força de trabalho. E a Uber não foge à regra. Tal como muitas outras companhias baseadas em algoritmos, a Uber os utiliza para gerenciar seus milhões de motoristas em cidades do mundo inteiro, instruindo-os quanto aos passageiros a serem atendidos, o valor das corridas e a rota a ser seguida. Isso que acabamos de falar, né? A Uber usa algoritmo de preço dinâmico para definir o preço das corridas e algoritmo de roteamento de veículo para determinar o melhor trajeto até o destino da viagem. Algoritmo de reconhecimento facial verifica a identidade a fim de detectar fraudes e outros algoritmos avaliam o desempenho dos motoristas. A Uber tem ainda sistemas algorítmicos que possibilitam aos prestadores de serviço dar nota aos passageiros após o fim de uma corrida. Por meio da gestão algorítmica, veja a ideia da instituição, né? Quer dizer, a gestão algorítmica, um pequeno número de gestores humanos supervisiona milhares de motoristas em um modo otimizado em larga escala. Do ponto de vista de motoristas e clientes, os algoritmos da Uber parecem ser
caixas pretas endevassáveis. Nós também falamos no nosso curso já na ideia das caixas pretas, né? Quando apresentamos o texto do Harari pela primeira vez, o Nexus. Eles organizam diferentes aspectos do transporte a partir de regras e os únicos elementos visíveis são as interfaces do aplicativo dos smartphones e os resultados que elas mostram. A Uber é um bom exemplo da economia de compartilhamento, com empresas movidas a dados, algoritmos e smartphone. Então, no primeiro momento, diz os autores, para olhar essa economia do compartilhamento, além da Uber, nós vamos perceber a 99, o 99, a Airbnb eu acho que também faz parte dessa ideia de uma economia de compartilhamento, que é o termo que os autores usam aqui, que é muito interessante, né? Que ao mesmo tempo que tem benefício, né? Você tem também uma dimensão de muita biopolítica, digamos assim, né? De muito controle de vigilância e de fornecimento de dados de passageiros e de motoristas, né? E ao mesmo tempo isso vai se configurando, eles, bom, o problema não é essa eficácia toda, o problema é que vai configurando uma relação que ele denomina de opacidade dos algoritmos. Nesse sentido coincide com as preocupações do Harari, né? A opacidade dos algoritmos é um caso, como é o caso, por exemplo, da precificação, que levanta dúvida quanto à transparência, confiabilidade, justiça e eficácia do serviço. Então, diz ele, é difícil a transparência, inclusive para os próprios motoristas. E tem um problema, ele diz que a Uber, como é um livro de 2023, né, e aqui 2025 por cá no Brasil, acho que isso ainda sustenta, mas ele diz que a Uber é a única entidade que controla as informações detalhadas e seu ecossistema. O que seria isso? Primeiro, ele determina o processo de tomada de decisão e os dados usados por seus algoritmos não estão disponíveis para motoristas ou passageiros. Isso aqui é uma das coisas, eu acho, muito interessante para a gente pensar. Aí é onde reside a opacidade. Nem está disponível para o passageiro, nem está disponível para o motorista. Veja o problema, né, que isso apresenta para a vida social, né? Quer dizer, o poder institucional, né, de uma empresa como a Uber sobre a vida de uma cidade, sobre a vida das pessoas, trabalhadoras e trabalhadores, como são os motoristas de aplicativos, né? E vai, obviamente, redefinindo as relações de trabalho. Daí hoje a polêmica, se é correto historicamente nós mudarmos a escala 6:1, né? Ou por 4:3, ou 5:2, enfim. Mas o fato é que na uberização se trabalha muito mais do que isso, né? Certamente vocês já escutaram o uberista falar que trabalham 10 horas, 12 horas, 11 horas. Para poder dar conta, muitas vezes, de um carro que é alugado de R$ 4.500, né? Ou comprado a prestação e tem que correr para pagar essa prestação. Então, essa é uma questão muito séria, que é, em primeiro lugar, a supervisão disso, que impõe uma relação de restrição em tempo de recomendação, né, ou não, do motorista e mesmo assim dos usuários, porque ele tem uma avaliação sobre os trabalhadores, né? Então, e ao mesmo tempo, se usuário e motorista estão de acordo com os procedimentos e as regras e normas do trabalho que a Uber tenha como pré-definidos e que a tenha como corretos para trabalhadores e para os usuários, digamos assim. Mas ele disse, mas tem uma questão que, se observarmos o cenário, né, da insatisfação ou da tensão que existe nos motoristas de aplicativos, especialmente na Uber, geralmente você tem 3 reclamações e 3 queixas, ou
ou a reclamação constante quanto a trabalhar para o algoritmo. Primeiro, você tem uma questão, especialmente dos motoristas, mas também o usuário, que é a vigilância constante, claro que eles têm o controle dos dados, a falta de transparência, isso que acabamos de falar, que a Uber é a única empresa que tem esse controle absoluto dos dados que nem os motoristas nem os usuários sabem, né? E ao mesmo tempo da desumanização. Então ele diz que os motoristas reclamam bastante essa insegurança que tem pelo fato deles serem controlados pelas avaliações, os dados, não só de nós usuários, né, mas ao mesmo tempo o controle que a Uber faz para definir quem fica e não fica, quem está excluído ou não, enfim, tudo por um processo de opacidade de pontos, né, que esse motorista pode ser útil e estar cumprindo as regras ou não. Então, por exemplo, a gestão do desempenho de tempo, né? É uma questão muito séria, a partir da vigilância que eles têm. Portanto, a vigilância leva a um controle da gestão da vida dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores de algoritmo, em função da gestão institucional e algorítmica, do tempo, sobretudo, do espaço, etc., né? Os tipos de corrida, enfim, as queixas alegadas, os problemas de se falta ou não falta, enfim. Como é que ele está cumprindo aquele tempo ou não, em termos de escala. Como eu disse na primeira parte, né, dessa escala da abstração, que o digital e os algoritmos nos levam, né? Como essa expressão, escalada da abstração, é do filósofo alemão Dietmar Camper. Chegamos a conhecê-lo aqui em Natal. Felizmente morreu muito cedo, no início da década dos anos 2000. Mas nós chegamos a conhecer que, inclusive, a professora Maria da Conceição Xavier de Almeida, coordenadora do GRECOM, Grupo de Estudo da Complexidade aqui na UFRN, trouxe, ele proferiu algumas palestras para a gente. No Brasil, um dos grandes interlocutores do Dietmar Camper foi o professor, da época que a obra permanece, né? O professor Noval Baitelo, da PUC São Paulo. Então, bom, segundo, além da vigilância, tem essa questão que é da falta de transparência. Como é que eu administro, né, minhas funções essenciais diante da gestão algorítmica se eu não tenho transparência dos dados, né, das informações? O que leva, diz os autores, também uma terceira dimensão, que é o da queixa, das reclamações, que é uma desumanização, porque se uma escalada abstrata ou da abstração na qual eu não identifico os dados muito concretos e seguros, isso vai me desumanizando, porque que tempo eu tenho que trabalhar como condição, né, além do que, como condição de ser uma máquina não trivial, né, não ser uma máquina artificial como é o algoritmo, o aplicativo da Uber, né? Quer dizer, vai levando a desumanização, a adoecimento desse tipo de trabalhador, porque altera, se é verdade que altera o tempo e o espaço, mas é verdade que o trabalho também, é óbvio que ele muda, porque ele virou uma plataforma na escala da abstração, mas ele também vai trazendo uma espécie de uma lógica de desespero, e aí nesse sentido coincide com as colocações do Byung-Chul Han, que é esse sujeito que se volta para uma concepção de organização do trabalho, né? E no capitalismo, essa nova organização do capitalismo, que é neoliberal, né? Que se antes o liberal clássico estava preocupado com o Estado não se meter na vida do mercado e da vida social, etc. Aqui você tem tirando a responsabilidade do Estado para um sujeito que se autorresponsabiliza, que se autoexplora. Portanto, a loucura aí de novos doentes nesse institucionalismo algorítmico é a mesma lógica da sociedade do cansaço do desempenho apregoada ou constatada por Byung-Chul Han
lá no livro A Sociedade do Cansaço, né? Que nós já discutimos também nos outros livros aqui, Enxame e Sociedade do Cansaço. Então, eu estou me demorando um pouco aqui nessa parte para dizer que essa é uma questão importante do livro, que é esse exemplo da Uber. Eu achei isso muito interessante, sedutor, porque começa com um exemplo muito prático, né, para tornar a gente mais, sim, mais sensível para trabalhar isso. Bom, ele vai dizer também que os algoritmos, eles mudam as instituições e criam novas, e ele vai dar exemplo que ele chama de processo de desinstitucionalização da sociedade, né? E é interessante que ele vai falar a lógica, por exemplo, dos encontros online, ou dos afetos, a partir das experiências do digital, nos quais nós vamos substituindo os laços afetivos com familiares, amizades, com, com parceiros ou parceiras, né? E ao mesmo tempo criando uma espécie de reinstitucionalização da vida social, ou eu diria de uma nova reorganização de interação. E aí ele vai dar o exemplo dos aplicativos bastante conhecidos, né? O Tinder especialmente, o Grindr, né? A forma inclusive como a sexualidade vai se organizando nesses aplicativos de encontro de namoros, ou de nova organização da instituição casamento, por exemplo, né? Se é verdade que os casamentos, muitos deles se desfazem em função, ou se tem conflito em função dos algoritmos, mas também alguns casamentos se realizam bastante em função desses aplicativos. Então você tem novos ajuntamentos e uma instituição clássica, como de regra, como o casamento, se refaz a partir dessa nova funcionalidade algorítmica, né? Inclusive informalmente. A terceira dimensão é a agência algorítmica versus uma falsa dicotomia, né, que é a agência humana. Claro que os algoritmos, diferente da nossa ação, em geral, segundo os autores, ele tem o agenciamento é um agenciamento limitado porque eles executam funções, né? Eles também são mediados por classificações e se eles têm funções, se eles classificam, significa que eles também vão priorizar em função do banco de dados e das informações que eles processam. E nesse sentido eles são limitados. Olha a contradição, né? Eles são autônomos, mas ao mesmo tempo são limitados. Então, nesse sentido, eles não são tão autônomos quanto os humanos, né? Não são tão autônomos quanto os humanos. O exemplo que ele dá aí no livro é um exemplo do chatbot Tay, né, da Microsoft, que começou foi treinado e começou a reproduzir, fizeram uma simulação e não deu certo, esse chatbot na Microsoft, porque ele começou a reproduzir discurso de ódio num tempo muito curto, né, se eu não me engano, em menos de 24 horas, quando eles colocaram em uso, né? Então, acho que são 24 horas, não estou conseguindo localizar exatamente agora. Está na página 39. Então, em menos de 24 horas, o robô começou a gerar tweets inapropriados, usando linguagem racista, sexista e antissemita. A Microsoft publicou então a seguinte declaração, aspas, infelizmente, nas primeiras 24 horas de sua disponibilização online, percebemos um esforço coordenado de alguns usuários para abusar da capacidade de comentário de TI, de modo que respondesse de maneira inapropriada. Esse experimento mostra claramente que o robô era incapaz de compreender o contexto e manter um senso de consciência. A agência algorítmica é o resultado complexo de muitas camadas de interação, incluindo as intenções dos desenvolvedores, o retorno dado pelos usuários e as conexões com outros algoritmos, de modo que ela acaba por não ser totalmente previsível ou passivo de conhecimento. Então, esse é um exemplo claro dessa tensão entre a agência humana e a agência algorítmica. É claro que também
nós podemos pensar isso também quando, em relação às outras, os algoritmos, por exemplo, que indicam, né, que estão inseridos nessa economia do compartilhamento, como por exemplo Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, óbvio, o X, que é o ex-Twitter, enfim. A Amazon, como eu já falei. Então, claro que aí são plataformas de mídias sociais que vão juntando um imenso banco de dados, mas ao mesmo tempo moldando e controlando esses grupos, né? Bom, então, esses algoritmos de recomendação e identificação, né, de imagens, e aí é importante atentar para esse limite, né, que um exemplo que ele, aliás, entre vários exemplos que ele recomenda, a partir dessa reflexão dos sistemas da agência do algoritmo, né, que é limitada, ao mesmo tempo também pode se autonomizar, e pode criar novos comportamentos na vida social, pode induzir, é o Waze. Ele diz: o Waze é um bom exemplo para pensar com as complexidades do sistema de decisão algorítmicos. Ele mostra de que maneira atividades diárias, como a escolha de itinerários entre os pontos A e B, tornam-se cada vez mais automatizadas e delegadas a algoritmos capazes de tomar decisões. O Waze coleta em tempo real dados, tais como localização, velocidade, local de origem, destino e tempo de uso, a partir de centenas de milhões de aparelhos e motoristas, processando-os de modo a obter um reconhecimento espacial inigualável sobre a cidade, para então entregar orientação personalizadas a motoristas. A centralidade dos algoritmos na operação do Waze torna difícil para a sociedade dissecar e discernir seus processos e sugestões. Ele cita aqui um estudioso que chama-se Aaron Fisher. No livro chama-se Do Algorithms Have a Right to the City? O Waze e a espacialidade algorítmica. Não sei se esse é um artigo não é um livro, na verdade é uma revista de 2022, a Cultural Studies. Você pode procurar me pareceu um artigo interessante, não sei se é geógrafo ou enfim, isso é da área da geografia, mas a preocupação aqui é a espacialidade do Waze, né, e a cidade. Ele diz, o Aaron Fisher propõe que a espacialidade do algoritmo, introduzida pelo Waze e por serviços similares, acrescenta dimensões políticas e epistêmicas à análise da tomada de decisões por algoritmo, mas que contextos históricos, culturais e sociais no espaço urbano são desconsiderados. Realmente, voltando à escalada da abstração, né? Eles tomam decisões e os contextos culturais e sociais não são destacados. Isso é muito interessante pensar, né? Eu não sei se vocês já se deram conta disso, né? A gente está muito preocupado. Os algoritmos tomam decisão muito em função da dimensão material, física, né, da cidade, mas falta o que ele denomina de uma imbricação entre os aspectos e os contextos históricos, culturais e sociais do espaço urbano. Eles são completamente desconsiderados, né? Então ele diz, falta na realidade nessa imbricação a imagem do espaço que se choca com a maneira pela qual outros importantes actantes, em geral humanos, aí uma colocação do Latour, né? Quer dizer, os actantes, né? Os atores em redes, como é que eles se percebem e vivenciam essa dimensão. Então, por exemplo, ele diz, em pequenas cidades, esses actantes aqui, ou esses novos actantes, que são em geral humanos, se deparam, por exemplo, com congestionamentos criados pelos próprios algoritmos. É uma contradição, né? Como o Google Maps, o próprio Waze, Apple Maps. Apple Maps é menos conhecido, né? Que sugere atalhos por ruas residenciais estreitas e acidentadas. Então, ele pode sugerir uma rota e, ao mesmo tempo, levar e causar um outro problema. Então, você tem
né, a gente tinha que viver para vivenciar um congestionamento dado e criado por aplicativo, né? Então, essa questão da tensão entre o agência algoritmo e a agência humana é importante destacar. Então, a agência humana tem, a agência algoritmo tem uma agência limitada e a agência humana tem limitações, mas ela tem sempre um elemento não linear, né, e probabilístico das ações. Bom, ele sugere que para isso, que devemos evitar 4 dicotomias que para ele são problemáticas, né? E ele faz isso de maneira muito didática também no texto. Uma que é a relação entre o animismo versus instrumentalismo. Acho que isso é uma questão interessante no texto. Então, o que, que seria isso? Resumidamente, né? Primeiro, a ideia do animismo, que é essa ideia de que o algoritmo seria como se fosse uma força anímica, né? Transcendente, ou uma espécie de monstro que habita autonomamente a vida social. Então, é preciso que não caiamos nessa falsa dicotomia, né? De que, por um lado, ele é instrumental, importante, e, portanto, não é uma ferramenta neutra, né? E, ao mesmo tempo, não são monstros que surgiu lá do silício, da Amazônia do Silício, para produzir mitos autônomos, né, e anímicos que vai gerar um ritual coletivo da sociedade. Então, isso é importante. Então, tem uma dimensão imaginária, anímica, abstrata, etc., de comportamento, mas também tem uma dimensão de um certo instrumentalismo diante disso. Então, essa ideia de que a ficção científica é muito repete bem essa tradição anímica, né? Famoso, quem já viu filmes, séries, etc., nas quais nós podemos perceber a ideia utópica do agente artificial se voltar contra os humanos, por exemplo, né? Então, é importante que pensemos, fujamos da dicotomia, né? Por um lado, se não é esse agente monstruoso, etc., de autonomia. Por outro lado, diz ele, no outro polo da dicotomia, reside a concepção de que, em geral, nós concebemos os algoritmos como ferramentas inventadas que simplesmente reproduzem o que lhes é pedido. Então, um pouco como a Alexa, né? Assim, como se a Alexa nos obedecesse completamente. E que levam à compreensão de que a maioria das ferramentas fosse neutra, né? As ferramentas fossem neutras. Então ele diz, olha, cuidado de fazer uma avaliação carregada de objetos, de padrões morais e éticos sobre a ferramenta. E aí ele sugere, eu vou ler rapidamente, na página 55, ele diz, qual é a solução para fugir desse... Interessante que para cada dicotomia dessa ele sugere uma reflexão de como o institucionalismo algorítmico poderia sugerir propor como rompimento desta compreensão. Eu vou resumir aqui então a primeira delas, em relação à dicotomia do animismo versus instrumentalismo. Ele diz, o institucionalismo algoritmo, entende que os algoritmos não são entidades animadas completamente autônomas, mas tampouco os concebe como ferramentas neutras criadas e empregadas pelos humanos. Da mesma forma que as instituições, os algoritmos devem ser pensados como produtos de interação humana, que com suas affordanças e estruturas afetam os humanos de maneira retroativa.
Os humanos agem por meio deles, mas também são afetados por eles, pois permitem e induzem certos comportamentos ao mesmo tempo que inibem outros. Então, interessante isso. Quer dizer, não são ferramentas, não são entidades animadas que completamente autônomas, nem tampouco deve ser concebido como ferramentas neutras criadas, digamos assim, para a bela obediência, né, empregadas pelo humano ou pelos humanos. Bom, a segunda dicotomia é a relação entre estrutura versus agência. Eu acho que a gente já conversou um pouco, né? Os algoritmos são estruturas que condicionam, mas também são afetados pela ação humana. Então, não vou repetir mais isso aqui. Aqui eu acho que nós já falamos sobre o Harari, né? O que significa os impactos disso. Eu acho que já vale, digamos assim. Mas ele diz que, embora haja quem pense que os algoritmos são parte da infraestrutura da sociedade contemporânea, limitando a agência humana a determinados rumos da ação, também há quem os enquadre como elementos de realidade que estão submetidos à agência humana e às suas escolhas, intenções e propósito. Né? Então, aí você tem uma dimensão mais subjetiva também, né? Não tem uma determinação absoluta. Então, eles, assim como a sugestão lá para fugir da dicotomia do animismo versus instrumentalismo, ele sugere para nós fugirmos da estrutura versus agência, que ele diz, o racionalismo algoritmo entende os algoritmos como elementos que garantam mediação continuada entre as estruturas e a capacidade humana de agir. Os algoritmos têm uma dimensão estrutural, na medida em que restringe a ação e delineiam rumos de ação, mas também promovem agência e são afetados pela ação, dado que os humanos reinventam as maneiras de interagir com os sistemas e, por meio deles, com outros humanos. Os algoritmos são estruturados e gravados em pedra, mas instituições sociais recriadas na ação humana por meio dela e com ela. Olha que interessante. Repetindo, são estruturas gravadas em pedras, né, quer dizer, os algoritmos, mas instituições sociais recriadas na ação humana por meio dela e com ela. De um lado, eles condicionam o comportamento, mas de outro, funcionam como arenas de ação nas quais os indivíduos jogam com seus padrões e regras de decisão para reinventar os resultados e agir estrategicamente. Então, é como se tivesse é impossível a desalgoritmização da vida, digamos assim. Vou criar esse neologismo aqui. Bom, uma terceira dicotomia, que é a relação entre entre coletivo e individual, né? Essa ideia de que tem efeitos, obviamente, efeitos profundos, né? E consequências que estão relacionadas ou agregadas às dimensões coletivas, então não tem como pensar o algoritmo apenas como uma dimensão individual ou coletiva. Então ele diz que para o institucionalismo os algoritmos têm implicações coletivas por meio de efeitos individuais, porque eles têm efeito bastante específico na vida cotidiana, né, da sociedade. Então, não dá para dizer que é um mero efeito de agregados de ação ou de situações individuais, né? Eu assisto o filme X porque o algoritmo do Netflix me indicou isso só. Mas isso é um comportamento coletivo de um conjunto de usuários que atuam em rede e vão reconfigurar o que eles chamam de texturas e estruturas de nossa existência coletiva. São termos deles. Bom, uma quarta dicotomia, que é a relação entre determinismos e novidades. Perdão aqui, a minha mão na câmera, porque eu fui olhar aqui o quanto que eu tenho ainda de tempo e de carga, tá? Bom, então o último, que é, se por um lado há uma dependência em relação ao algoritmo, né, porque tem essa predileção de norma, de regra, de códigos, né, há uma certa dependência, basta que a gente pense a média diária que nós passamos, por exemplo, olhando, né, o feed do nosso Instagram, ou enfim, das outras atuações, mesmo o TikTok, né, essa loucura desesperada em relação
esse culto de imagem, né, de imagem rápidas e apressada dos vídeos, TikTok, por exemplo. Mas ele diz que, eles dizem, engraçado que estou sempre dizendo ele, mas são eles, né? Eles, na realidade, sempre têm uma dimensão de dependência, mas também tem sempre uma dimensão de imprevisibilidade, de novidade, e, portanto, de indeterminação. E ele diz, é engraçado porque desde os pré-socráticos a filosofia lida com a tensão entre permanência e mudança. Então é esse jogo que nós estamos colocados hoje. Enquanto os deterministas querem cadeias causais de regras e estabelecimentos, portanto de não mudança, a ideia de inovação vem acompanhada de alteração dessas dimensões, né? Enfim, então essa é o institucionalismo algorítmico chama atenção para que a gente preste atenção nos os novos construtos históricos, né, que derivam, digamos, dessa experiência da vida algorítmica, se é preciso dizer assim, porque ela vai estabelecer o que eles chamam de uma dependência de trajetória, interessante, path dependence, um conceito que eles utilizam aí, embora não se reduza a essa dependência, como eu falei há pouco, né? Quer dizer, não há um determinismo histórico linear, por mais que os algoritmos sejam preditivos, porque a inovação sempre pode derivar de mudanças no contexto, né? Tanto a partir de uma agência ou de uma ação individual, como, dizem eles, das interrelações coletivas e complexas entre as camadas sociais que tomam decisões, ou as camadas de decisões algorítmicas, né? Quer dizer, quais são os algoritmos que estão ali em conexão e tomando decisão, como esse exemplo que nós demos há pouco do Waze e da Uber, e as ações humanas. Assim, navegando entre os polos dessas quatro dicotomias, o institucional algoritmo é particularmente capaz de lidar com dilemas contemporâneos. Como outras instituições, os algoritmos criam ordens e processos estabilizadores que se baseiam nas relações de poder. Como outras instituições, porém, os algoritmos não existem nem governam independentemente da ação humana. Então, aí é uma primeira síntese, digamos assim, que nós podemos fazer aqui. Bom, a outra questão bastante importante que eu, inclusive, cheguei a comentar com colegas hoje, especialmente com a Malu, com o Elton e com o Tadeu. Nessa passagem, ele se refere que é uma passagem que ele chama de a epistemologia dos algoritmos, situações, quadros e script. Ele faz uma referência a um quadro teórico, principalmente ao que ele denomina de análise de situação, que é uma concepção epistemológica de Karl Popper, no livro A Lógica da Descoberta Científica, que é um livro de 1934, e o poder do historicismo, clássicos, mas sobretudo esse primeiro. E eu fiz uma consulta ao meu amigo epistemólogo, professor Orivaldo Pimentel, e ele disse, olha, eu li esse livro, se é que eu entendi bem, e se ele não falhou a memória, né? Ele falou, eu li esse livro lá no ensino médio. Eu disse, poxa, lê pouco no ensino médio que quis, mas eu acho que ele estava falando na graduação, não sei. Como ele mandou à noite, hoje eu não tive tempo de tirar essa dúvida com ele, mas enfim. Ele chama a atenção que é isso mesmo, porque o Popper aqui, e esse é o argumento dos autores, né? É interessante, eu acho que é um exercício de complexidade, como é que os engenheiros sociais, no sentido que eu falei no início da exposição, né, se colocam, e como é que eles resgatam e reatualizam essa ideia. Porque ele diz, Popper defendeu que a análise situacional era um elemento central para a construção de conhecimento nas ciências sociais. E aí ele diz, bom, a partir disso, a principal tarefa para Popper, né, a ser realizada para o trabalho de reforma social,
ela deve ser realizada por engenheiros sociais, que obviamente dependiam da criação de tecnologias sociais. Então, é como se um dependesse do outro. Então, não é uma questão de se um tem inovação, o outro não tem, né? Ou se um tem mais um domínio técnico, instrumental. Ele diz, bom, o conhecimento é mundo, ele é situacional, aí por isso que chama de epistemologia, há uma situação no qual estamos colocados que há um tipo de conhecimento que exige um trabalho de atuação do social e, portanto, da situação na qual as pessoas estão colocadas, né? Então ele diz, a principal tarefa dos engenheiros sociais era delinear instituições a partir de um ponto de vista funcional, com forma de atingir certos objetivos e avaliá-los segundo sua adequação, eficiência e simplicidade. Popper enfatizou que as instituições não eram ferramentas mecânicas, olha que interessante, e sim processos dinâmicos que se adaptam na relação com o organismo em situações em transformação constante. Eureka! O argumento, né, dos algoritmos como instituição ou institucionalismo algorítmico é exatamente essa indicação de situação, né, ou de quadro, de uma lógica situacionista ou situacional no sentido popperiano, de que nós estamos em transformação constante. Então, se as redes têm a característica de serem as redes sociais do digital, né, a característica básica, inclusive das mídias sociais, é exatamente a flexibilidade. Então, diferente das redes ou das redes sociais humanas, enquanto grupo, acho que quem pensa na ideia de família, etc, etc. Então, é interessante essa ideia que eles resgatam do Popper, que ele diz a teoria institucional depende da lógica situacional, que discute aspectos do design e da construção de artefatos que representam tecnologias. Atenção, desenhar instituições e responder à perspectiva de resolução de problemas por meio do que os engenheiros, tanto sociais como tecnológicos, entendem situações e constroem respostas baseadas em incentivos para determinada ação. Considerar as situações de ação também é essencial para a compreensão dos impactos das tecnologias na sociedade e de sua atividade política de conformar a racionalidade da ação humana. A lógica situacional está no cerne de uma epistemologia dos algoritmos como instituições. Isso aí vocês vão localizar entre as páginas 58 e 59. Eu achei muito interessante essa ideia. A partir daí também porque eles vão dizer, bom, essas teorias institucionais, né, e que estão pensando na institucionalidade algorítmica, elas vão fazer com que os indivíduos tenham a capacidade de se situar, né, perceber e identificar as interações concretas, ou seja, a lógica situacional desse tempo de organização algorítmica. Então, qual é o novo aprendizado das novas teorias, dos novos pressupostos epistemológicos dados por Popper? É observar a lógica, como esse algoritmo atua, por exemplo, quando eu vou pegar o Uber, né? Ou quando eu faço um roteiro de carro e vou usar o Waze, né? Ou mesmo a pé, como é que eu configuro isso? Então ele diz, em outras palavras, instituições oferecem aos indivíduos quadros com os quais elas organizam suas experiências no mundo. Ele vai falar, quadros, eles falam de frames, né? Foi inicialmente proposto, segundo ele, por Gregory Bateson, que é um autor bastante interessante, não aprofundo aqui, também não vou trazer, mas eu recomendo. Nós, inclusive, no nosso laboratório, o LabMondes, nós discutimos uma das ideias do Gregory Bateson, que é a ideia da dupla vinculação dos fenômenos, como antropólogo, né, ele pensou isso, como essa ideia do imbricamento entre a cultura e a natureza, entre o sujeito e os objetos e as coisas. Mas aqui ele destaca, sobretudo, F. Goffman, o livro O Quadro da Experiência Social, uma perspectiva de análise, editado pela Voz 2012. E o livro do Gregory Bateson, que inclusive foi editado recentemente, publicado pela UBU, chama-se Rumo a uma Ecologia da Mente. Então essa ideia de que nós, diz o Bateson, nós constituímos uma espécie de
Jan Veldt, né? Do John Wexel, que é um antropólogo da década de 20, que construiu a noção de entorno, de ambiente, né? Nós construímos situações, pensando na ideia do Popper, que vão nos levando a uma vivência, uma interpretação dessas situações que estão colocadas. Então, os quadros, pensado pelo Goffman, é como se fossem esses padrões compartilhados de interpretação que nós mobilizamos para enfrentar as situações, né, dadas, né, ou as situações que nós nos envolvemos. Esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, perdão, a repetição já o cansaço, de como nos relacionamos com o Uber, o entorno dos aplicativos e as cidades. Então ele diz, atenção, os quadros operam por meio de saliência e da exclusão, moldando nossa percepção e nossa vivência de realidade. Por isso a ideia da ecologia da mente aí do Gregor Bates é muito interessante. Então ele diz, o conceito goffmaniano de quadro parte da ideia de que a institucionalização depende de princípios organizadores que governam os eventos sociais e nosso envolvimento subjetivo com eles. Os quadros são construídos intersubjetivamente e atualizados por meio das práticas dos atores sociais. Olha que interessante, né? Se nós pensarmos essa dimensão da percepção e da dimensão noosférica ou noológica, né? Da vida social, portanto, da vida mítica, em relação, por exemplo, o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, ele está dizendo, analisemos os quadros, ou seja, os impactos disso, em torno disso e a percepção que temos disso para nos situar. É preciso que não só as instituições forneçam, e aí as instituições algorítmicas, os contextos de ação, como elas atuam, mas, sobretudo, quadros que definem esses contextos, né? Porque são esses quadros que vão orientar a vida social. Ele fala também então, esses frames aí, os quadros, é como se fossem esses padrões de interpretação que a gente precisa entender, distinguir para a situação. Então, por exemplo, se eu estou num banco, ou mesmo no meu banco, eu peço uma avaliação para um empréstimo, nós já falamos bastante disso também, né? Quer dizer, qual é a minha condição, qual é a minha avaliação algorítmica que a instituição algorítmica fez da minha capacidade de crédito e de endividamento, né? O que significa dizer, na esfera moral, se eu sou bom ou mau pagador, se eu tenho condição ou não de endividamento. Então, e isso é um quadro difícil. Ele diz, aqui a ideia de que é preciso que, além desse contexto geral que a instituição me ofereça, eu preciso também um contexto específico da situação, do quadro, né? Por que eu não posso, se eu posso, o que é que significa o juro, enfim, por que eu não posso, é preconceito, é minha renda, é minha cor, né? Então é um padrão de interpretação que define as situações, esse é o Freire. E segundo os scripts, que é a sequência estereotipada das ações algorítmicas, quer dizer, aquele roteiro que já sabemos que pode levar tanto a um comportamento que ele chama de racionalização, quanto ao comportamento não reflexivo, né? Que são os protocolos que nós vamos lidar com situações cotidianas mesmo, né? Que esse modelo, digamos assim, vai nos fornecer. Então ele diz, assim como as instituições, os algoritmos são construtos humanos que buscam desempenhar a tarefa de engenharia social defendida por Popper. Eles fornecem quadros que indicam como o mundo deveria ser entendido para então consolidar em forma de script o comportamento apropriado. Quer dizer, qual é o roteiro que os algoritmos vão nos possibilitar e, portanto, como é que eu vou construir isso. Então, continuando, o institucionalismo algorítmico busca entender os diferentes quadros de script presentes nos códigos que conformam sistemas sociotécnicos, com implicações sociais, políticas, econômicas e culturais. Esse sistema estabelece programação, programa de ação social e estruturas cognitivas, atenção aí à ideia da ecologia da mente, mais uma vez, que influenciam o comportamento humano em diferentes situações sem determiná-lo. Nesse sentido, o institucionalismo jurídico
algorítmico possibilita lidar com diferentes lentes analíticas que objetivam compreender o design e a racionalidade dos algoritmos, ao mesmo tempo que permite olhar para os impactos surgidos das interações sociais organizadas pelo contexto institucionais que eles geram. Tratam-se de um esforço transdisciplinar baseado na análise dos algoritmos como instituições centrais da sociedade contemporânea. Eu já estou indo para o fim, então é importante guardar aí que a ideia de que essa sequência estereotipada de ação codificada no algoritmo, né, é uma tensão, porque ele vai dando um roteiro da nossa existência. Quais são as observações finais que os autores fazem? Eu vou destacar aqui rapidamente algumas para a gente ir concluindo. Primeiro, a expressão engenheiros sociais é usada aqui propositalmente para ligar a ciência da computação e ciências sociais, como eu disse no início. Então, o design dos algoritmos, né, e a análise de algoritmos se relaciona com ambos os campos, porque nela estão conectadas pela premissa situacional do conhecimento, quer dizer, qual o conhecimento que eu tenho e a percepção que eu tenho diante disso, obviamente com a finalidade ou o objetivo de produzir mudança na sociedade, né? Então, por um lado, os cientistas da computação, que coletam e processam uma enormidade de dados, uma infinita, né, montanha de dados, para enquadrar, classificar, contextualizar situações, definindo um problema e encontrar um meio, né, ou seja, por meio de script, né, portanto ali o roteiro, modelo, códigos, etc., que em geral são scripts mesmo codificados, né, no design de soluções tecnológicas. Então esse é o cientista da computação. Ele está preocupado com o código, como é que ele vai desvendar o código e ao mesmo tempo construir um design tecnológico de resolução da situação que ele constatou e criou a partir dos dados que ele analisou. Por exemplo, ele diz: os cientistas da computação usam metodologia de Big Data para entender situações que espelham em meio a um volume enorme de dados para produzir classificações, rótulos, conexões, identificações e percepções, abordando um problema por meio de modelos matemáticos. Daí, a ciência da computação. De outro lado, nós, cientistas sociais, nós aqui, né, trabalhando com lentes institucionalistas, buscam entender os quadros de script mobilizados a fim de definir problemas sociais. Quer dizer, qual é o problema nesse modelo matemático e nesses códigos que os algoritmos estão apresentando, ou nessa metodologia de Big Data que os engenheiros da computação estão usando, o que é que isso pode ocasionar do ponto de vista da análise social? Quais são os problemas ou não e resoluções que isso pode causar, né? Quer dizer, eu quero entender os quadros, os roteiros, aliás, os quadros, como essa definição, nós falamos há pouco a partir do Goffman, né? Quer dizer, quais são os enquadramentos que isso possibilita, né? Quer dizer, quais são os princípios organizadores dessa situação e, ao mesmo tempo, o script disso, né? Quais são os quadros e os scripts mobilizados a fim do entendimento ou da definição dos problemas sociais. E muitas vezes, os cientistas sociais, nós todos, né, quando constatamos os quadros e os scripts e temos a percepção dessa análise situacional, sentido popperiano, nós propomos mudanças institucionais para afetar os resultados coletivos, né, ou para impactar os resultados coletivos. Isso aí está na página 61, já para entender, já na parte final do texto. Então, eu queria concluir com uma pequena passagem que os autores fazem aqui. Ele diz: entender o que são os algoritmos e como eles modificam as situações de ação da sociedade é a espinha dorsal da epistemologia do institucionalismo jurídico.
Perdão, algorítmico. Algoritmo. Perdão meu cansaço. Vou repetir. Entender o que são os algoritmos e como eles modificam as situações de ação da sociedade é a espinha dorsal da epistemologia do institucionalismo algorítmico. Tendo isso em vista, nós, nos capítulos seguintes, vamos trabalhar com o referencial analítico em relação à sinalidade. Aquilo que eu falei na apresentação da introdução. Bom, gente, é isso. Eu não vou mais falar aqui, mas nós podemos retomar isso em aulas seguintes, mesmo quando for apresentar na próxima aula o Sloterdijk, que eu posso retomar. Passar isso para um capítulo, que é um capítulo, que é o capítulo 6, que é um capítulo de proposição, né? E uma reflexão sobre os limites da democracia e a importância de pensar o institucionalismo algorítmico a partir de uma sociedade democrática. Então, ele constata nesse capítulo, chama-se Algoritmos e Política, de uma visão epistocrática a uma abordagem democrática. Esse termo é muito interessante, né? Ele diz a democracia está em risco, né? Porque constatamos um declínio das democracias e isso tem consequências econômicas, ambientais, políticas e também epistêmicas, né? Então, ou seja, ele diz que os algoritmos estão, isso é um resumo rapidamente do capítulo 6, e que as ferramentas, os algoritmos estão sendo usados como uma espécie de ferramentas epistocráticas, né? É uma coisa meio lá Platão, ele cita inclusive a herança platônica dessa tese, que trabalha com a ideia de epistocracia, que é a ideia do governo, ou da república dos sábios, né? Quer dizer, é um governo mediado, uma epistocracia é um governo baseado pelos que sabem. Que isso aí, no caso, são os engenheiros e as engenheiras, né? E, ao mesmo tempo, precisam ser democratizados, né? Então, as epistocracias como se fossem feudos totalitários de conhecimento que precisam ser democratizados. É como se fosse uma opacidade constituída. Então, ao mesmo tempo que os algoritmos prometem eficiência, imparcialidade e reflexividade, eles carecem também de autorização democrática e transparência. Então, são então, o governo epistocrático é um governo baseado em conhecimento técnico, né? E, obviamente, se ele é baseado em conhecimento técnico, significa dizer que ele abre mão da vontade da consulta pública, da consulta da população, do cidadão e da cidadã em geral. Claro que aí eles estão sugerindo, né? Esse capítulo é um capítulo também de reflexão sobre a democracia que estão em crise, né? Ou estão em erosão, que é uma desconfiança da democracia, sobretudo a constatação pela polarização que a gente assiste no mundo e, ao mesmo tempo, o enfraquecimento das instituições. Isso que é uma crise em relação a isso. Isso é muito comum quando se faz pesquisa no Brasil, né? Que pergunta sobre a credibilidade das instituições, especialmente do Supremo, e hoje está muito massacrado em relação a outras instituições como igreja, exército, que são, em geral, muito bem conceituadas, né? Mas ele diz que também surge alternativas antidemocráticas a isso, voltando, que são as tecnologias que eles chamam de tecnologias libertadas, né? Que na realidade, as tecnologias que se desvinculam dessa possibilidade de uma participação mais horizontal e democrática. Então, o que seriam os algoritmos como instituições epistocráticas? São, primeiro, algoritmos vistos em geral como soluções técnicas e que superariam a política. Então, é muito comum você, agora na engorda mesmo de Ponta Negra, né? É comum as pessoas dizerem assim:
Sobretudo os gestores que não quiseram assumir as responsabilidades, assim, não, mas os critérios foram técnicos, né? Primeiro, e eu que acompanhei de dentro isso, se fosse só técnico, primeiro que não há uma resolução meramente técnica para uma obra na cidade, né? Você vai mexer com humanos e não humanos, como por exemplo o impacto no mar, o impacto no entorno da praia, né? O impacto da via, enfim. E a opinião das pessoas que vão passar a usar aquele outro, uma nova situação do entorno ali, uma nova unvality, né? Daquela situação. Então não tem só uma solução meramente técnica, embora tecnologicamente fosse uma obra perfeitamente possível, praticada inclusive em outros países, em outras regiões do nosso país, inclusive o Rio de Janeiro, como exemplo que realizou, assim como outros estados que realizaram soluções técnicas positivas em relação a isso. Mas o fato é que, mesmo sendo uma solução técnica, não superaria uma política. Esse é que é o ponto. Então, a epistocracia não é ausência de política, e muito menos a neutralidade da mera técnica, né? Então aí você não pode constituir uma espécie de leviatão algorítmico ou uma espécie de soberano algorítmico, no qual a técnica, né, fosse o grande arco de poder do algoritmo sobre a sociedade. Então o cientista, e especialmente o engenheiro, que teria esse poder centralizado e ao mesmo tempo opaco de decisão sobre os dados que usar naquela obra, né, e ao mesmo tempo desprovido de deliberação pública e, portanto, de consulta pública. A engorda de Ponta Negra foi isso. No meio de uma campanha eleitoral, tensionamento político, quando interessava usar o argumento técnico, né, da neutralidade, eram feitos. Isso é muito comum. Não, eu obedeci a critérios técnicos, né, para realizar a maior barbaridade política. Então, Elise, é um problema, porque é preciso que a gente entenda essa falta de legitimidade também democrática dos algoritmos, né? A gente chama atenção para isso. Porque você tem instituições democráticas tradicionais como parlamento, burocracia, as agências reguladoras, né, no país, como a Anvisa, por exemplo. Garganta seca. Porque elas são interessantes porque elas combinam ao mesmo tempo esse fenômeno da autorização da institucionalidade democrática, por exemplo, na ideia da autoridade legítima, né? Como eleições, ao mesmo tempo a nomeação de autoridades do Estado, que sejam eleitas ou não, ou da burocracia estatal, como é que é feito o concurso de um burocrata, né? Como um juiz, o juiz deve, né, no concurso, ou quando a autoridade do Supremo Tribunal, indicado pelo presidente e referendado pelo parlamento, esse é o modelo mesmo de instituição ir até os 75 anos na compulsória, e ao mesmo tempo ele deve ser acompanhado de accountability, que é a ideia da prestação de conta desse institucionalismo algoritmo, né? O problema é que os algoritmos, diferente das instituições tradicionais, mesmo que usados para políticas públicas, para eleições, etc., muito raramente passa por esses processos de controle, que é a prestação de contas e, ao mesmo tempo, a autorização, né, enfim, essa combinação entre autorização e prestação de contas públicas. Então, eles gozam de um benefício técnico de legitimidade, mas, ao mesmo tempo, diz os autores, qual é? A eficiência técnica, né? Uma certa imparcialidade, porque eles são opacos, né? Então, os algoritmos são neutros, digamos assim, né? Só que não. E sem um ônus, digamos, de responsabilidade da democracia. Então, eles citam 6 valores fundamentais democráticos para o algoritmo, seria a participação, ou seja, a sociedade o cidadão, a cidadã tem poder, deve ter poder real na definição de como os algoritmos afetam suas vidas. A ideia de igualdade, quer dizer, os algoritmos não podem perpetuar a desigualdade e a discriminação, por exemplo.
Ao contrário, deve promover a interação e inclusão entre os diferentes. Claro, resgatando ali, exigir tratamento diferenciado, mas na medida que tem que garantir a equidade. Então, cotas, por exemplo, né? Você tem um poder de diferenciamento, de diferenciação, portanto, um tratamento desigual, por exemplo, num concurso público, né? Ou, enfim, ou em vagas para as universidades, como a gente tem assistido, as cotas raciais, as cotas, enfim, várias outras que nós, sociais, enfim, de gênero, que nós temos experimentado. Então, eles é importante trabalhar essa ideia de uma nova justiça, né? de um novo modelo ético e moral e, ao mesmo tempo, democrático. O pluralismo, que é sempre importante, porque no pluralismo se garante múltiplas narrativas, múltiplas perspectivas. Isso vale para governo, empresa, academia, sociedade civil em geral. Tudo isso, diz ele, deve coexistir, deve ser ao máximo praticado para aqueles que querem praticar uma governança algorítmica, né? A ideia da accountability e transparência, é importante chamar a atenção disso, porque ele diz, não basta apenas abrir a caixa preta dos algoritmos, né? É importante também rastrear decisões. Como é que esses algoritmos chegaram a essas decisões? Então, tem que ter transparência, mas tem que ter a responsabilidade e, ao mesmo tempo, um novo código de ética e de relação e de letramento, né? Inclusive para evitar novas repetições de rastreamento. Por exemplo, rastrear a vida social, como foi feita, por exemplo, e é feita todos os dias, né? Pelo Estado, pelas empresas, enfim. Na pandemia, por exemplo. Imagina o controle, o mapeamento da espacialidade, né, da propagação do vírus, o quanto isso não se deu. Então é importante saber o rastreamento, como é que se chegou a isso, né? Para poder justificar resultado e permitir responsabilização. Então, se uso o dado para fraudar uma eleição ou para induzir algoritmos, né, em rede, em bots, para induzir gostos à população, então isso tem que ser responsabilizado e tem que ser apresentado, né? Na mesma medida que eu apresento a transparência, tem que também responsabilizar juridicamente, muitas vezes, aquelas empresas ou aquele cidadão ou aquela cidadã que tem praticado esse rastreamento, muitas vezes legal. O debate público, quer dizer, nós temos que politizar, essa é a proposição deles, a ideia. Politizar não no sentido ideológico, que tudo está politizado, né? Como a gente assiste das polarizações da cidade democrática, né? Mas transformar isso na discussão pública, como diria o Harari, na discussão continuada da democracia, né? Na conversa longa da democracia, que é a discussão do debate público, não somente visto como soluções técnicas, né? Mas como elemento de organização da vida humana, da vida democrática, da sociedade moderna. Pensar os aspectos da liberdade na medida em que... Veja só, gente, estou fazendo um resumo aqui geral do livro. Vocês leiam que vocês vão ver que tem essa sequência aí. Rapidamente. Então, por que é necessário observar a ideia da liberdade na democracia? Para proteger o cidadão e a cidadã da vigilância e da manipulação, ou do Estado ou das empresas, né, e por interesses políticos. O que ele chama que é necessário, esse polo, muitas vezes, negativo e positivo entre essa necessidade de proteção contra a vigilância e a manipulação da liberdade quer dizer, uma liberdade, no caso, por exemplo, do Estado manipulador, autoritário, etc., ou do déspota, e garantir condições para a ação autônoma, ou seja, para a liberdade para eu ter autonomia e liberdade individual perante o Estado e as empresas. E responsabilizar, inclusive, o Estado e as empresas sobre essa conduta de vigilância e manipulação. O exemplo disso, nós falamos no início aqui, iniciando o capítulo, foi a questão da Uber, né?
Ele sofre daqueles três problemas, que é da vigilância, é da falta de transparência e da desumanização. Então, qual é a liberdade do motorista de Uber? Para saber seus dados e o exigir da empresa, que é uma espécie de abstração, de uma sem corpo, sem lugar, né, e sem, como se fosse um espectro, né, para lembrar o RAM. Uma outra dimensão é a democratização, que é para isso que entendamos, né, como horizonte contínuo. Então, democratizar é a proposta dos autores, né? Portanto, não tem a democratização, é um hábito contínuo da vida social, não tem para enfrentar esse Leviatã, o novo Leviatã, que possa subjugar os indivíduos, né? Que transfira sua liberdade para uma fonte externa de poder, que seria os algoritmos, né? Porque eles vão tomar decisão e vão decidir o comportamento das pessoas. Então é uma luta contínua. Eles não se trata, na realidade, de eleger algoritmos, mas de submetê-los ao escrutínio público e à crítica e à revisão permanente. Então, algoritmo, tipo esse exemplo que nós demos lá da Microsoft, né, que tentou criar um algoritmo e em menos de 24 horas teve que retirar porque teve um problema em relação a isso. Foi o controle também de reclamação do cidadão e não só da empresa. E damos alguns exemplos históricos aí de modelo para isso, que inspira o modelo democrático. Eu não vou mais me demorar isso, que foi o modelo do parlamento inglês, né, da prática da Câmara dos Comuns, que demorou séculos para se democratizar, mas criou hábitos contínuos em relação a isso. Então é importante compreender que, concluindo, que os algoritmos, né, e por isso a ideia da institucionalização algorítmica, cria uma nova ordem política. Democratizá-la é condição sine qua non para a sobrevivência da própria democracia. Então, num ano como esse de eleições, por exemplo, no Brasil, fundamental, de enfrentamento, por exemplo, com um Leviatã soberano da institucionalidade algorítmica, como Trump e Putin, por exemplo, né? Mas também o Deng Xiaoping, lá da China, se o nome é exatamente isso agora, nessa altura do campeonato, daqui do tempo de exposição, mas democratizar sempre, né? Então, eles é possível e necessário projetar e governar o algoritmo com base nesses valores que nós listamos aqui há pouco, né? Como participação, igualdade, pluralismo, a contabilidade e transparência, debate público, liberdade e democratização contínua. Então é isso, um abraço, assistam a aula no tempo que for possível, né, do tempo contínuo da institucionalidade algorítmica. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro na aula do Peter Sloterdijk. Nós vamos ter duas sessões, né, do Sloterdijk, que é uma primeira, que é o livro, pequeno texto, que é o Arrependimento de Prometeu, e depois o livro Tu Tens Dignidade de Vida. Nós vamos discutir a ideia das antropotécnicas, né, a partir deste autor tão interessante que é o Sloterdijk. Grande abraço e até a próxima. E obrigado e peço compreensão pela aula síncrona. Tá? Beijo no coração.